Bom, então vamos hoje aqui, vamos começar mais uma aula aí do nosso curso de Excel. Vou começar uma planilha nova, gente, aula 7 hoje, né? De Excel Fundamental, aula 7. Vamos lá. Vou começar então uma planilha aqui do Excel. Funções. Então, vamos seguir o nosso rito aqui de explanação de funções, tá? A gente viu na última aula funções matemáticas, tá? Hoje a gente vai ver aqui funções... Ainda para nós finalizarmos, tá? Matemáticas aqui. Nós vamos aprender hoje a função aleatório. A gente chegou a ver a função ABS? Não, a função ABS a gente não viu, né? Então tá. Função ABS. A função ABS, tá? Ela retorna, tá, o valor absoluto. O que é o valor absoluto? Por exemplo, se eu tiver um número negativo, menos 256, e eu pedir o valor absoluto, ó, ele vai remover o sinal, tá? Remove o sinal. Então, por exemplo, vocês lembram que a gente tinha o int, que desprezava a decimal, o arred, que arredondava, e o truncar, também, que tu especificava o número de casas decimais, e ele usava aquelas casas decimais e desprezava o resto, né? A função ABS, o que ela despreza é o sinal. Ela te devolve o valor absoluto, tá? Então, o que ela é útil? Por exemplo, eu uso muito a função ABS quando eu trabalho com fluxo de caixa. Então, por exemplo, uma coisa normal que todo lançamento de pagamento, ele é um lançamento negativo, certo? Por exemplo, eu tenho lá R$10 no caixa, eu paguei R$1 de bala, o lançamento não pode ser R$10 mais um. Tem que ser R$10 mais menos R$1, né? Que é um lançamento de retirada. Então, só que no que vai para o usuário, eu tenho uma tela que eu faço só o lançamento do caixa e outra que mostra. Então, no caixa, quando eu vou imprimir, eu tenho duas colunas, entrada e saída. Então, para mim não mostrar todos os valores de saída negativo, eu uso o ABS daquele valor lá. Então, ele fica na coluna saída como positivo. Mas, para efeito do saldo de caixa, ele é negativo. Tá? Então, eu uso para isso. Temos algumas funções aqui que são muito usadas, tá? Uma função é a função aleatório. O que faz a função aleatório? Gera um número aleatório entre 0 e 1. Olha aqui, ó. Igual a aleatório. Ela não tem parâmetros, ó. Deixa eu botar a lupinha aqui. Estão vendo aqui, ó? Vou botar aqui aleatório, ó. Não tem parâmetros, tá vendo? Então, ó. Ele gerou um número entre 0 e 1. Ó. Cada vez que eu mexer alguma célula aqui, ó, cada vez que eu der o Enter, ó, ele vai gerando um número aleatório entre 0 e 1. Para que usa isso? Gente, aí tem uma infinidade de usos. Às vezes tu precisa gerar um número aleatório para alguma coisa. Até para tu testar uma métrica. Por exemplo, vocês vão ver aqui que para vocês fazerem exercícios, por exemplo, quero gerar lá uma série de valores para mim fazer. Então, uso o aleatório. E tem essa função aqui, ó, que é o aleatório entre. Essa aqui então é melhor ainda. Porque o aleatório entre, tá? Ela permite que tu gere um número, tá? Especificando um número menor e um maior. O que significa isso? Eu posso fazer isso aqui, ó.
igual a aleatório entre, tá? Ó. E eu posso escolher, ó, me gera um número aleatório entre 3 e 10. Então eu especifico o menor e o maior e ele vai gerar um número entre isso. Ó, isso é muito bom para sorteio. Dá para montar uma rifinha aí no Excel aí e pedir, ó, sorteio um número entre 1 e 748. Ele vai sortear o número. Igual aleatório que fecha parênteses. Ele não tem parâmetro nenhum. Só aleatório. Aleatório. Abre e fecha parênteses, ele vai gerar um número entre 0 e 1. Hã? Na fórmula aqui, ó. É. Tá? Então aqui eu vou botando o nomezinho das... Tá? Feito isso aqui? Porque ele é delimitado. O aleatório sempre é 0, de 0 a 1. Então, de 0,000 até 1. Até 1. Pode ver que ele gera um número bem grande. Aí tu pode até configurar aqui. Por exemplo, tu pode transformar o aleatório, se ele é de 0 a 1, tu pode transformar ele, por exemplo, de 0 a 100. Coloca a escala decimal, né? Vezes 100, pronto. Tá? Feito, vamos ao próximo. Aí temos a função raiz. O que nos devolve a raiz? O próprio nome diz, né? Igual a raiz, olha aqui os parâmetros. Ó. A raiz, ela me devolve só a raiz quadrada de um determinado número. Tá? Então, por exemplo, igual a raiz de 16, ele vai me responder 4. Né? Eu botei o número, é o parâmetro. Aí pode ser um número, pode ser uma célula, entendeu? Lembra lá que ia fazer Bhaskara? Tá aí a fórmula raiz, tá? Raiz quadrada. Aí temos também uma função para potenciação. A função potência. Ó, já a potência, ela vai ter dois parâmetros, né? Quais são os parâmetros? O número que tu quer elevar e o expoente, né? Então, por exemplo, eu quero elevar 2 elevado na nona, por exemplo. Então, aí vai ser o número que tu quer e o expoente que tu quer usar. Lembrando que onde eu estou botando o número, vocês podem botar células, podem botar o que quiser, tá? Ó, 2 na 9 vai dar 512. Quer ver a... Ó, só pedir raiz 16. Ó. Tá? Isso. Porque assim, ó, o aleatório, quando que ele é disparado, gente? Ele é disparado cada vez que o Excel atualiza as suas células. Quando é que o Excel atualiza as células? Quando tu dá um enter, quando tu bota um valor, ele sempre atualiza os cálculos. Então, cada vez que ele atualiza o cálculo, ele gera um aleatório. Se vocês, inclusive, usarem a tecla F9, então agora a gente vai para a função de pesquisa e referência. Essa aqui vocês vão usar muito, gente. Então prestem muita atenção, tá? Muita atenção. Eu vou fazer aqui, por exemplo,
para dar um exemplo de aplicação dessa função aqui. Ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui ó, uma tabela de cadastro tipo de pessoa, tá? Então aqui, ó, tem uma tabela aqui, ó, tipos de pessoa, tá? Aí eu boto aqui, ó, 1, pessoa física. 2, pessoa jurídica, tá? Vamos imaginar que eu posso ter uma outra tabelinha aqui, tá? Um exemplo de situação. Vamos imaginar que a gente tem uma empresa de conserto de equipamento eletrônico, tá? A gente conserta celular para fora, tá? Então, aqui, faz de conta que é uma planilha que eu estou fazendo, tá? Para controle das ordens de serviço. Então, vamos imaginar que eu tenho lá um tipo do cliente, eu também vou ter uma tabelinha que vai ser a situação que está aquele conserto. Então, por exemplo, um vai estar pronto, 2 vai ser aguardando peças, 3 vai ser aguardando aprovação do cliente, 4 vai ser rejeitado pelo cliente. E a situação 5 vai ser entregue. Tá? Então, isso aqui, gente, ó, esse tipo de técnica, tá? Eu gosto de chamar de parametrização de dados. Por que uma parametrização? Porque é muito mais prático, por exemplo, ó, se aqui eu tivesse, tá, um exemplo aqui, ó, ordens de serviço, tá? Aí aqui eu tivesse aqui, ó, o número da ordem, né? O cliente, o tipo dele, o equipamento, o problema e a situação. Tá? Então, aqui ó, é muito utilizado se trabalhar com uma parametrização. Por exemplo, a OS número 1 é do Tertuliano Gomes, tá? Ele é uma cliente pessoa física, então em vez de eu escrever pessoa física, eu vou botar só o número 1. O equipamento dele é um celular Samsung, o problema é que não liga, e a situação dele está aguardando peça. Então, em vez de eu escrever aguardando peça, eu vou botar 2. Então, aqui é uma forma que eu tenho de parametrizar dados de uma coluna. Eu estou restringindo a informação que eu vou usar ali a um escopo de números. Vocês estão me entendendo? Então, vai ficar fácil depois de eu filtrar isso, de eu organizar, por exemplo. Então, a gente sempre usa esse padrão. Olha o que eu posso fazer aqui. Então, número 2, quero o cliente Chinfronilda Bertolina. Ela é pessoa física também. Ela tem um Nokia tijolão sem som. A situação dele tá pronto. 3. Nós temos o Osmarino Osmarvado Silva. Não, Osmarvado só. Do tipo pessoa jurídica, uma empresa, tá? Que tem um iPad Nano,
que está sem Wi-Fi. A situação dele está 3, aguardando a aprovação. Tá? Então, olha só. Isso aqui vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou até copiar e colar isso aqui, ó. Tá? Aqui eu vou botar um sequencial, porque o número da OS é sequencial. Tá? Então, olha só. Usando aquelas funções que a gente já mexeu, vocês sabem que eu conseguiria, por exemplo, escolher uma função e trazer, por exemplo, quantos estão prontos, quantos estão aguardando peça, ou quantos clientes são pessoa física, quantos clientes são pessoa jurídica. Tá? Mas a função que eu quero agora, que é uma função de pesquisa e referência, é a função PROC-V. O que faz a função PROC-V? Ela vai, gente, procurar um valor em um intervalo, um valor na primeira coluna de um intervalo e retorna o valor de alguma coluna pedida. Uma coluna. Vocês entenderem? Então, por exemplo, agora eu vou mostrar para vocês num quadro aqui. O que vai fazer o PROC-V? O PROC-V vai fazer esse tipo de situação aqui, ó. Vamos imaginar que eu quero, cada vez que eu botar o número 1 aqui, que ele me encontre o quê? Pessoa física. Então, eu posso passar para o PROC-V esse intervalo aqui, certo? Que intervalo é esse aqui? Ele é de I4, né? No meu caso aqui, até J5, certo? Intervalinho aqui, de I4 a J5. A primeira coisa que eu vou passar para o PROC-V é o meu intervalo. É onde eu quero procurar. Depois do que eu vou passar para o PROC-V, é que valor eu quero procurar. Só que uma coisa tem que ficar muito importante. O PROC-V só procura na primeira coluna do intervalo que vocês passaram. Então, mesmo que eu tivesse passado todo esse intervalo aqui, o PROC-V só procuraria aqui. E para o PROC-V, o intervalo que vocês passam, cada coluna recebe um número. Então, por exemplo, vamos imaginar que vocês tivessem selecionado isso aqui, ó. Tá? Então, aqui seria a coluna 1, aqui seria a coluna 2, aqui seria a coluna 3, 4, 5 e 6. Tá entendendo? Então, o que o PROC-V pede? O intervalo, ó, vai procurar, vai pedir o intervalo, depois ele vai pedir o valor que vocês querem procurar, e por fim, ele vai pedir o número da coluna que ele tem que retornar. Então, se vocês mandassem procurar aqui pelo valor 4, ele pararia aqui. E se esse outro parâmetro aqui fosse 3, por exemplo, ele retornaria o número 1. Se o outro parâmetro fosse 4, ele retornaria aqui Cell Samsung. Está entendendo? Ele retorna, tu passa tudo para ele. Tá? Então, qual a vantagem disso? Vocês concordam comigo que eu poderia, por exemplo, fazer uma outra planilha aqui do lado, onde eu colocasse só o número da ordem de serviço, ele encontraria a ordem de serviço aqui, e eu poderia pedir, me traz o nome, me traz o aparelho, me traz a situação que está. Como que eu acho a situação? Ela aqui, ó.
Tá, mas eu não quero o número da situação, eu quero o nomezinho lá. Então faz um novo PROC-V e passa isso aqui para ele. Ele vai procurar nessa coluna aqui e tu pede para ele te devolver a coluna 2, que vai ser o valor que está ali dentro. Entenderam o que faz o PROC-V? Esse é o funcionamento dele. Vou fazer uma demonstração na prática para vocês. Essa função vai ser uma das funções mais usadas no curso todo. Tá? Por quê? Porque são funções de pesquisa de dados, né? de referenciamento, de posicionamento. Então, isso é muito usado. Claro que o ideal, e eu falei isso para vocês na segunda aula e vou repetir, sempre trabalhem com intervalos nomeados. Intervalos nomeados. Por quê? Porque em vez de eu fazer um PROC-V e ter que vir aqui selecionar isso tudo aqui, se eu selecionar isso aqui uma vez e der um nome, por exemplo, de OS, eu vou fazer um PROC-V em OS. Não preciso vir aqui com o mouse selecionar. Se eu vir aqui e der um nome para isso aqui, de tipo de pessoa, eu vou fazer um PROC-V sempre em tipo de pessoa. Se eu nomear isso aqui como status, ele vai fazer o PROC-V em status. Em vez de ter que vir com o mouse aqui, toda hora selecionar e selecionar. Então, sempre, gente, tudo que vocês podem dar nome, deem nome. Porque quando vocês querem fazer uma fórmula, principalmente quando vocês têm pastas de trabalho com 4, 5, 6, 7 planilhas, é um saco. Às vezes tu está na planilha da ponta lá, aí tu quer fazer uma fórmula que pega os dados que geralmente estão lá na primeira planilha. Aí tem que clicar ali, começa a escrever a fórmula, vai lá embaixo, clica na primeira, seleciona, e clica de novo na última, volta quando estava. Então não, trabalha com intervalo nomeado que tu não fica indo para lá e para cá nas planilhas, tá? Então aqui eu vou fazer um exemplo de PROC-V na munheca, na mão, e vou fazer um exemplo de PROC-V com intervalo nomeado, para vocês verem, tá? Então olha só, o que eu quero aqui? Vou criar aqui, ó. Vou fazer aquele exemplo de pesquisa referenciada, tá? Aqui, ó. Informa aqui o número da OS. Aqui nessa célula aqui. Tá? E aqui eu quero trazer o nome. Né? Eu vou trazer aqui, eu quero trazer o cliente. Quero trazer o equipamento. Tá? E aqui do lado, aqui assim, eu quero trazer o status. Tá? Vai ficar bonitinho. Então, olha aqui. Botei aqui, ó. Por exemplo, quero a OS número 4. Que é esse camarada aqui, né? Ele é esse aqui, não é? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou buscar o cliente lá. Vamos lá. Vou tentar enquadrar tudo aqui, ver se eu consigo. Aqui, vamos lá. Igual. PROC-V. Vamos lá. Valor procurado. Qual é o valor que eu quero procurar? Quero procurar por 4. Certo? Ó, matriz tabela, ou seja, cadê a tabela? Quero procurar aqui. Certo? Qual o número do índice da coluna que eu quero retornar? Eu quero retornar um nome. Então aqui, ó, imagina na cabeça. Coluna 1, coluna 2. Tá entendendo? Então, vamos lá. Quero número 2. E aqui tem uma última, que é sempre aqui, ó. Verdadeiro, se tu quiser uma correspondência aproximada, ou seja, o valor mais perto, ou falso, se tu quer correspondência exata. Eu sempre uso falso. Ou seja, eu só quero que ele me traga o nome se realmente ele encontrar o número 2. Se ele encontrar um número perto de 2, não me interessa. Eu quero o exato. Então, eu vou usar o falso. Vamos ver se funciona? Olha lá. Tertuliano Gomes. Já me trouxe o meu queridão que eu queria que trouxesse lá.
Vou botar aqui uma corzinha aqui, ó. Pronto. Agora, eu quero que ele me traga aqui o equipamento. Para fazer um outro PROC-V, que é o mesmo daqui, eu só vai trocar o número da coluna. Em vez de ser a coluna 1, 2, vai ser a coluna 1, 2, 3, 4. Que é o equipamento. Tá? Só que aqui eu vou fazer com intervalo nomeado, para vocês verem como é mais fácil. Ó, vou pegar isso aqui e vou dar um nomezinho, como a gente já fez. Ó. Ordem, serviço. Certo? Então, olha só. Igual PROC-V. Quero procurar o quê? O mesmo, número 4. Aonde quero procurar? Ordem, olha lá, já está aqui, ó, ordem serviço, tá vendo? Ordem serviço. Qual é o índice da coluna que eu quero? 1, 2, 3, 4. Quero o 4. E eu quero o falso, que é o exato. Olha lá. Já veio o meu celularzinho Samsung. E esse ordem de serviço que tu botou ali na coluna onde vai as células. Ó. Não, lá em cima. Onde tu escreveu o ordem de serviço. Aqui, ó. Matriz tabela, né? Em vez de eu vir com o mouse e selecionar isso aqui tudo. Lá no canto. Aqui. Lá no web 17 lá. É. Dei o nome pro intervalo. Botasse ali em cima. Sim. A gente já tinha feito isso, não tinha? Não. Já, né? Já tinha. A primeira aula ou segunda aula. Quando eu ensinei a selecionar célulazinhas, dar tab para ir pro ladinho, dar enter para vir para baixo. Eu ensinei, ó, aqui, ó, quando vocês querem ir num lugar da planilha, vocês podem dar um nomezinho, que aí, em vez de vocês terem que escrever C1, C5, só escolhe ali o nomezinho e já está pronto. Tá? Mas se não quer dizer, é muito fácil. Aqui, ó, tu pode escolher uma área qualquer da tua planilha. Por exemplo, ó, vim aqui na Plan 5 eu gosto dessa área aqui. Preciso vir aqui toda hora. Posso vir aqui e dar um nome. Por exemplo, ó, Jair. Pronto. Posso estar em qualquer lugar. Ó. Fui lá na nossa primeira planilha lá. Clico aqui, ó, Jair. Ó, me levou para lá. Ó, clico aqui agora, ó, ordem e serviço. Me levou para aquela lá. Então isso nós chamamos de o intervalo nomeado. Tu dá um nome para o intervalo que seleciona. Então isso facilita muito o uso em qualquer fórmula. Na fórmula soma, em tudo, tu pode, em vez de te referir da A5 a B18, tu pode botar o apelido que tu deu para aquela área ali. É um apelido. Isso dá uma dinâmica muito grande. Porque eu posso, por exemplo, vir aqui na Plan 5 e querer puxar o mesmo PROC-V sem eu ter que ir lá clicar na planilha. Posso me referir aqui a ela direto. Então, olha aqui, ó. Se eu trocar a ordem de serviço aqui, ó, quero agora a ordem 5. Olha lá. Atualizou tudo. O status. O status aqui eu vou dar uma judiada de vocês. Tá? Por quê? Porque eu vou botar um PROC-V dentro do outro. Igual a gente fez o Si. Olha só. Vê se vocês vão entender. Vou dar um nome para isso aqui, né? Essa aqui é a minha tabelinha, não é? Então, vou dar um nome para isso aqui, ó, de status. Até aqui entenderam, né? Então, olha só. Se eu usar esse mesmo PROC-V aqui, ó, igual a PROC-V, da onde? Eu quero procurar pelo 5, né? Aonde? Na ordem de serviço, certo? E qual tabela que eu vou retornar? Qual coluna? Vai ser essa aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 6. E eu quero o falso, que é o exato. Ó, ele me retornou o número do status. Mas é o número que eu quero? Não, eu quero mostrar o que está aqui, ó. Quero mostrar a palavra pronto. Então, concordam que esse primeiro PROC-V me retornou um valor, 1. Agora eu posso pegar esse 1 e fazer um novo PROC-V para ele achar aqui, ó, e me devolver o pronto. Tá? Estou fazendo, digamos, um PROC-V em casca. Agora de fazer um Si dentro do Si, eu vou pegar o retorno desse PROC-V, que é 1, e vou jogar ele dentro de um outro PROC-V para ele me trazer o status. Primeiro eu vou fazer aqui do lado, para vocês verem, ó. Igual a PROC-V. Qual valor eu quero procurar? Esse 1. Aonde? Em status. Né? Ó,
Que coluna eu quero? Quero a coluna 2. Falso. Pronto. Olha lá. Me veio pronto ali. Se eu trocar aqui, ó, para o S4, olha lá. Só que agora eu não quero botar aqui, eu quero botar aqui. Eu quero aproveitar isso aqui. Aqui eu fiz separado, que nem a gente fazia com os Cs lá. Lembra que a gente fazia? Depois a gente fazia uma fórmula só, com tudo dentro. Igual a gente fez com dia. Lembra que eu queria o ano do dia, mês do dia? Lembra que a gente fez separado, depois a gente fez uma fórmula com tudo dentro. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Concordam comigo que todo o resultado desse PROC-V aqui é o que eu quero procurar no outro PROC-V. Então aqui, ó, igual a PROC-V. Qual é o valor que eu quero procurar? Eu quero procurar o que vier desse PROC-V aqui. Então esse aqui fica quieto. Esse aqui vai me retornar 1. Isolo ele. Ele é só o retorno, ele vai vir 1. Onde eu quero procurar esse 1? Lá na minha tabela de status. Ó, eu quero que venha a coluninha 2 com falso. Olha lá. Agora aqui não funciona mais que eu que troquei, olha lá. Então agora, se eu trocar aqui para o cliente 1, olha lá, situação 2, aguardando peças. Cliente 2, situação 1, pronto. Cliente 3, ó, aguardando aprovação para o cliente. Cliente 4. Então aqui, ó, o PROC-V serve para nós realizarmos esses tipos de situação. E vocês verão que em tabelas isso é muito utilizado. Muito. Por quê? Porque é uma prática de trabalhar em tabela. Tudo que tu puder parametrizar, conteúdos em colunas que são frutos de tabela, tu não usa o nome inteiro, tu não vai usar pessoa física. Tu bota 1 para sexo, M para masculino e F para feminino. Pronto. Tu não vai usar a palavra feminino. Mas, de repente, quando tu vai usar num gráfico ou num relatório, tu quer a palavra masculino, feminino. Embora na tua tabela de origem está só M ou F. Então, tu cria uma tabelinha, aplica um PROC-V e seja feliz. É isso que a gente usa sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? Bom, vamos lá. Nós vimos já referência absoluta relativa e mista, não vimos? Que é quando bota o cifrãozinho para não alterar. Já vimos, né? Tá. Estou dando uma revisada aqui para a gente ver aqui. Tá. Perfeito. Agora, gente, então, de fórmula, nós encerramos aqui. Batemos todas as fórmulas que nós tínhamos que aprender para o nosso curso básico. Então eu vou dar um stop no vídeo aqui, ó.